E hoje é dia de conferir as estreias da semana no nosso quadro Cine DF. Ana Karina de Carvalho está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Ana. Obrigada pela participação com a gente. Tem notícia quente hoje? Tem, Natália. Boa tarde a todos. Olha, fiquei sabendo, surpresa aqui com a notícia que o Bob Dylan, cantor, compositor, escritor, ganhou o Prêmio Nobel em Literatura. Olha. Então isso mostra que a poesia é admirada, né, pelo crivo ali de Estocolmo, da Suécia, na hora de dar um Nobel. E tem um pouco, tá ligado ao que eu vou falar da homenagem ao Renato Russo também, que era um grande poeta, um grande escritor, que ele escreveu de letras, enfim. Verdade. E eu achei super interessante essa abertura da academia. Da academia. E o Renato, fazendo nessa semana, no dia 11 de outubro, completou 20 anos da morte precoce dele. Ele morreu aos 36 anos. Olha só. E essa homenagem que eu faço aqui no Cine DF é porque o Renato Russo amava o cinema. Olha. Ele passou muitas horas, ele sempre estava assistindo um filme, tanto que no Eduardo e Mônica ele fala que a Mônica foi assistir um filme do Godard, em alusão ao cachê do cinema, os jornalistas da Novelle Vague. E a curiosidade é que o Renato Russo, ele teve um problema nos ossos. E ele era obrigado a passar muitas horas no quarto, na época da adolescência aqui em Brasília. E isso é muito bem retratado num filme chamado Somos Tão Jovens. É um filme já de 3 anos, mas que tem disponível nas locadoras. Tem uma locadora aqui em Brasília. E que é muito bom, né? É do Antônio Carlos da Fontoura. Ele é muito bom, ele é ambientado em Brasília. Eles rodaram o filme aqui, na quadra mesmo onde o Renato morava, na 308 Sul. E ele vai tratar dessa época onde o Renato aflorou mesmo. Ele montou uma banda chamada Aborto Elétrico com Felemos, com André Pretório. E cada um foi para um lado depois de uma briga. Teve o Capital Inicial, a Plebe Rude e o Legião Urbana. E era muita leitura. O Felipe Seabra, que é o vocalista da Plebe Rude, ele deu uma entrevista essa semana, que até eu fiz, especial aqui para a TV Brasil, onde ele fala que o Renato era o irmão mais velho. Que ele realmente dava dicas de livros. Olha só. E era uma explosão, né, de criatividade. Ainda mais quando você pensa que ele passava muito tempo em casa. Então ele lia muito, escrevia muito. Então esses 25 milhões, né, de discos vendidos, explica muito que quem faz letra tem que ler, né? É verdade. E o filme Somos Tão Jovens, ele é atual. Sempre, porque vai mostrar uma geração muito atual, essa geração Coca-Cola, que não era de boizinhos, e sim dos filhos de diplomata, dessa primeira elite cultural, intelectual de Brasília. De Brasília, né? E saiu muita coisa boa dali também. Saiu muita coisa boa dali e fica a dica e essa homenagem para o Renato Russo, um verdadeiro cinéfilo. Legal, muito boa, muito boa. Agora vamos falar das estreias, né? A gente tem aí uma animação, Cubos e as Cordas Mágicas, é isso? Isso. É um filme de animação, como você disse, baseado no Akira Kurosawa, que é um grande cineasta japonês. E é de um estúdio, para quem não sabe, chamado Laika. A Laika é um estúdio famoso na área de animação de stop motion. E o diretor que foi convidado para fazer Cubos e as Cordas Mágicas, ele vai trabalhar o cinema épico. Então não é um filme só para crianças, é um filme que adultos vão adorar por conta do primor no origami, na fantasia. E ele vai contar a história do Cubo, que é um menino que ele conta histórias para as crianças numa comunidade pequena. Só que é devastada e ele vai à procura de uma armadura que era do pai. E essa busca toda por um Japão mítico, né? Um Japão idealizado. E aí toda a aventura, os fantasmas, ele acaba pedindo para familiares voltar, então vem espíritos. Olha só, interessante. E é uma fantasia maravilhosa. Esse estúdio eu acho que é o melhor do mundo em animação. Olha só. E vale a pena por causa das referências cinematográficas aos japoneses, que são fantásticos na arte, na sétima arte aí. Legal, um filme bom então para todo crianças e adultos, né? É um programaço aí para a família. Legal. O nosso próximo filme, Terra Estranha, é isso? Terra Estranha. É um suspense, assim, uma coisa meio... Olha,
Eu fiquei impressionada com a volta da Nicole Kidman para o país dela. Ela é australiana. Olha só. E esse filme é passado na Austrália. É um casal, ela e o Joseph Fiennes, eles têm 2 filhos, uma adolescente e um menino mais novo. E eles mudam para essa pequena e pacata cidade, no meio do deserto australiano. E o que acontece? A vida do casal entra numa crise tremenda quando seus filhos adolescentes, Tommy e Lily, eles desaparecem misteriosamente. Olha só. E tem uma forte tempestade de areia, que isso é comum na Austrália, principalmente nessa área. E segredos perturbadores vão se revelando à medida que ela começa a procurar essa filha e esse menino. É um suspense psicológico e também um drama de primeira linha. Como eu falei anteriormente, a Nicole Kidman vem com uma força da natureza incrível. O papel dela é difícil de fazer porque alterna muito entre a loucura, a realidade, a obsessão. E é interessante vê-la nesse ambiente dela. Ela saiu muito cedo da Austrália, né? Já foi para Hollywood, já ganhou Oscar. É muito legal vê-la num gênero que é considerado um pouco menor do cinema, né? Visto que não é um grande estúdio, uma grande produção. Legal. Eu achei, assim, fantástica. Recomenda. Nosso próximo é Kubrick? Kubrick eu já falei aqui, porque teve uma pré-estreia em Brasília, mas hoje ele está estreando no Brasil todo e aqui em Brasília. A gente vai ver Ricardo Darín, um grande nome do cinema latino, um grande nome do mundo, né? O Ricardo só faz filme bom. E esse, especificamente, vai revisitar a história da Argentina no período da ditadura militar. Vai contar a história de um ex-piloto do governo, que é o Kubrick, esse nome é o dele, é interpretado pelo Ricardo Darín, que fazia os voos, era piloto dos voos da morte. Os voos da morte, para quem não sabe, era um método de extermínio que a ditadura usava para jogar jovens que eles consideravam, né, comunistas, que estavam ameaçando o governo no mar e desaparecer. Então, com esse passado sombrio, ele resolve, no final dos anos 70, a se esconder do passado dele mesmo em uma cidade pequena da Argentina. Só que tem um delegado que começa a suspeitar, porque ele é uma figura que aparece ali um pouco sem contexto na cidade. Ele tem um caso de amor. Não é uma história baseada em fatos reais, assim, desse personagem, mas no ambiente que a Argentina passou. Assim como todos, eu tenho falado muito de filmes latino-americanos, que eles são baseados em histórias que aconteceram exatamente para suscitar um debate, para não deixar essa época sombria esquecida. Verdade. E o nosso último é Irmã? Irmã. Eu sou muito fã dos independentes americanos. Por que independente americano? Que são filmes sem muito dinheiro, sem apoio do governo. Nos Estados Unidos, eles pagam com cartão de crédito o cinema. E esse, especificamente, ele conta uma história muito interessante, que é de uma menina que vai se tornar freira, mas no último minuto a mãe liga e fala que o irmão, que tinha ido para a guerra do Iraque, retornou para casa, aí ela acaba voltando. Existe algo por trás dos bastidores que a gente não sabe, que vai descobrir ao ver o filme, mas ela volta e, para agradar o irmão, que está totalmente deformado depois da guerra, ele não tem mais rosto, ela começa a explorar o lado gótica dela, para poder sair com o irmão. É um filme que não vai cair nos clichês de uma família disfuncional, porque é uma família disfuncional. A mãe é muito louca, usa drogas. Olha só. E essa relação de irmã, irmão, dessa reconstrução de uma família. E uma história que é uma fábula, né? Legal. Como que você vai ter uma menina que vai virar freira, que vai virar gótica? Ainda vai fugir com o carro da madre superior. É verdade. Muito legal. Ana, semana que vem a gente fala mais sobre cinema. Obrigada, viu? Vai ter muitas estreias semana que vem. Muitas, ótimo. Vamos falar então. Obrigadão, Ana. E o Repórter DF termina aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.